Neste vídeo iremos trabalhar com a introdução de dados numa lista de dados e vamos fazer isto da forma o mais otimizada possível. Usando listas de dados no Excel é possível preencher os vários registros através de um pequeno formulário, mas na prática eu pessoalmente não gosto muito disso porque parece-me que é muito mais rápido se preenchermos diretamente nas tabelas. Mas, no entanto, existem algumas coisas que nos podem ajudar. Então, pegando aqui no exemplo do vídeo passado, temos aqui vários campos já preenchidos e estes foram preenchidos todos manualmente, exceto um deles. Aqui os quilómetros são preenchidos através de uma função procv que, como nós já sabemos utilizá-la, eu apliquei aqui. O que é que esta função faz? Esta função procura-me numa tabela auxiliar este local para saber quantos quilómetros é que são. Então, se formos aqui a uma tabela que eu tenho aqui, temos aqui os vários concelhos e os quilómetros de cada concelho. Portanto, se alguém escrever Albufeira, surge automaticamente um 40. Então vamos testar. Aqui onde está Algesur eu vou escrever Albufeira e automaticamente passa-me a 40. Portanto, isto é uma forma logo de começarmos a aumentar a velocidade aqui do preenchimento. Outra célula, ou melhor, outras células que também podíamos melhorar eram, por exemplo, o valor de transporte e o valor da refeição. Isto, claro, que iria depender sempre de cada caso, mas, em princípio, o valor do transporte será algo que é calculado com base se é transporte próprio ou não e nos quilómetros. E, eventualmente, o valor da refeição poderá ser calculado com base na hora de saída e de entrada. Portanto, isto claro que iria ser diferente de empresa para empresa, cada uma tem a sua fórmula de cálculo, portanto eu aqui preenchi os dados manualmente. Então vamos ver aqui um dos problemas do preenchimento de dados. Se repararmos, temos aqui os nossos quilómetros preenchidos automaticamente e às vezes temos aqui um ND não disponível. Porquê é que isto acontece? Acontece porque os dados foram mal preenchidos. Temos aqui dois lolés diferentes, para todos os efeitos o Excel assume que são duas localidades diferentes quando na realidade são a mesma. Então, neste caso, isto teria que ser preenchido à mão, corretamente, teria que ser acrescentado aqui o acento e este lolé já passava também a 20 km. Então, é para evitar este tipo de mau preenchimento que nós vamos ver algumas estratégias. Então, para isso, vamos utilizar aqui uma tabela, que neste caso, uma lista de dados que está em branco. Então, o que é que nós vamos melhorar? Nós vamos fazer com que o nome, em vez de ser escrito, seja escolhido a partir de uma lista, a mesma coisa para o departamento, a mesma coisa para o local e também a mesma coisa para o transporte próprio, que só vai ter sim ou não. E aproveitamos e vamos já copiar aqui a nossa fórmula, vamos roubá-la e vamos aplicá-la aqui, só para vermos logo depois tudo a funcionar. Portanto, neste caso, temos aqui vários não disponíveis porque não temos locais. Então vamos começar aqui mesmo pelo local. O que é que nós queremos? Nós queremos que, em vez de seja necessário, obrigatório escrever o nome à mão, eu consiga escolhê-lo de uma lista e que eu vou limitar o que pode estar nessa célula. Então só vai estar na célula o que estiver na lista de localidades. Então como é que eu faço isso? Eu uso a opção de validação de dados. Esta opção de validação de dados serve para definir o que é que pode estar escrito e o que é que não pode estar escrito em cada célula. Neste caso, como a seleção é só esta célula, isto ia ser aplicado apenas na célula F2. Mas nesta situação eu quero aplicar a toda a minha coluna de localidade. Aqui faço a seleção, escolho validação de dados e aqui vou definir como é que eu vou validar os meus dados. E neste caso eu escolho a opção lista. Tenho aqui outras opções como tem que ser um número inteiro, tem que ser um decimal, tem que ser uma data. Neste caso tem que ser valores de uma lista. E agora tenho que dizer aqui qual é que é a origem da lista. Então, vamos carregar aqui. Vamos aqui à minha lista auxiliar. E uma vez que já tínhamos isto aqui preparado, vamos só escolhê-la. Eu escolho as minhas localidades e já estou pronto. Se por acaso existisse uma localidade que eu quisesse acrescentar a esta lista, eu podia sem nenhum problema inseri-la aqui entre estas. Podia fazer aqui inserir uma tabela ou inserir uma linha e acrescentá-la lá. Mas atenção! Isso ia funcionar se eu introduzisse dados pelo meio, mas não ia funcionar se eu introduzisse dados depois desta seleção. Se eu escrevesse na célula A17, essa localidade não iria aparecer na lista final. Portanto, cuidado quando precisam de introduzir dados. Vou clicar aqui no botão para confirmar a minha origem e OK.
Neste caso já tenho todas as minhas células prontas a serem validadas e tenho aqui uma opção de seleção. Ao clicar aqui, surge-me uma lista de todas as localidades daquela lista. Por exemplo, eu vou expor aqui Olhão, Albufeira e por aí diante. De qualquer forma, eu também posso escrever manualmente. Se eu escrever Silves, ele vai-me aceitar. Mas se eu escrever Silves com 2 i's, ao carregar no Enter, surge este erro. O valor introduzido não é válido. Portanto, neste caso eu cancelo e poderia escrever outra coisa ou selecionar da lista. À medida que nós vamos criando que vamos selecionando valores, a partir da primeira introdução, se eu começar a escrever à mão, por exemplo, S, surge logo a palavra inteira Silves. Só há uma localidade começada por S, já introduzida, ele parte do princípio que é esta. Então, eu dou-lhe um Enter. Se eu quiser, por exemplo, Algesur, começo a escrever, ele pensa que é Albufeira, mas eu ignoro, continuo a escrever Algesur, Enter. Está bem escrito, é válido, portanto, surge o local e automaticamente surgem também os quilómetros. Portanto, isto é uma forma de aumentarem muito a velocidade com que conseguimos preencher dados. Só aqui uma à parte. Como eu selecionei a coluna inteira, o local também tem esta validação. Neste caso, eu quero eliminá-la. Portanto, vou à validação de dados e escolho qualquer valor. Outra forma de introduzir estes dados é com uma lista pré-definida em que eu escrevo manualmente. Aqui em transporte próprio é suposto aparecer sim ou não, então seleção, validação de dados, aqui volto a escolher lista e na origem escrevo manualmente o que eu quero. Sim, ponto e vírgula, não. Carrego no OK e a lista já está pronta para receber um sim ou não. Pronto. E a partir de agora consigo preencher isto rapidamente, sim, 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 só com um N ou com um S. Portanto, como eu disse anteriormente, isto vai aumentar muito a velocidade com que conseguimos preencher os dados. Depois, se quiséssemos melhorar mais, fazíamos a mesma coisa para o nome. Tínhamos ali uma lista de nomes que podíamos usá-la. A mesma coisa para o departamento. Ou criávamos uma lista ou escrevíamos manualmente os departamentos. A dia podíamos limitar a uma data. E horas podíamos limitar a horas. E aqui neste caso vamos só ver aqui um pequeno à parte, algumas opções desta validação de dados. Ao escolher, por exemplo, aqui uma hora de saída, neste caso era preciso fazer a seleção toda, eu vou fazer só esta. Clico em validação de dados. Aqui eu digo que isto tem que ser 1 hora e agora eu consigo especificar. Esta hora tem que se situar entre 2 valores ou tem que ser igual a determinado valor, ou maior, ou menor, ou qualquer coisa assim do género. E eu aqui consigo limitar quais é que são as horas de início e de fim que podem ser introduzidas. Portanto, isto em algumas situações também poderia ser útil. Eu podia dizer simplesmente que, para ser uma coisa mais correta, eu podia dizer, por exemplo, que esta hora de saída teria que ser menor do que a hora de entrada, ou ao contrário. Partindo do princípio que a hora de saída é preenchida primeiro, a hora de entrada, aqui é a hora de saída do local de trabalho e a hora do regresso. Portanto, aqui a hora de entrada eu podia dizer que tem que ser depois de o funcionário sair. Portanto, conseguia fazer essa validação. Portanto, basicamente, estas são as formas mais rápidas de aumentar e de impedir que existam erros de preenchimento de uma lista de dados.